Fala, preciosa! Eu quero iniciar agradecendo pelos nossos 10.000 seguidores. Primeiro ao nosso Senhor Jesus e segundo a você que tem feito parte dessa família Fala Preciosa e que tem edificado a sua vida, porque esse é o motivo de nós estarmos aqui juntas falando do amor do Senhor Jesus. E você ainda que não segue o nosso Instagram, Fala Preciosa, entra lá, porque você será edificado. Oh, glória! Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós estamos no Outubro Rosa e hoje nós temos um testemunho muito abençoado que vai edificar a sua vida. Está conosco a missionária Luísa. Obrigada pela tua presença, meu amor. Estamos alegres por você estar aqui e eu tenho certeza que a sua história vai edificar muitas mulheres ali. Amém? Amém. E eu queria perguntar, a primeira pergunta, quem é a missionária Luísa? Bom, a missionária Luísa é uma mulher simples, Ô, glória. batalhadora, dedicada e perseverante. Ô, E eu benção. estou muito alegre, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa. E meu testemunho é forte, muito forte, eu tenho certeza também que irá edificar muitas vidas. Ô, Amém. glória. Missionária, você nasceu no lar cristão? Não nasci no lar cristão. Eu era católica. Eu vim de uma família muito católica, e eu sempre falo, né, no meu testemunho, sempre falo que eu fui resgatada do meio da minha parentela, da minha família, com 7 anos de idade. Nossa. Eu não fui criada pelo meu pai nem pela minha mãe, fui criada pela minha tia, com 7 anos de idade, como se Deus tivesse me arrancado ali daquela família para fazer algo na minha vida diferente do que ele fazia na vida do neto da minha família. Ô, glória. Aí com 7 aninhos você aceitou a Jesus? Não, foi uma trajetória. Foi uma trajetória. Foi uma trajetória porque eu saí da minha família com 7 anos de idade. Ah, tá. Eu morava no interior, né, do Maranhão. E uma tia minha foi na casa da minha mãe e do meu pai e ela se engraçou comigo. Ah, Se engraçou comigo e pediu ao meu pai que ele desse aquela criança para ela. nossa. Ela não tinha filho. Aham. Ela tinha uma filha só e não morava mais com ela. E meu pai imediatamente falou, pode levar. Assim Nossa. foi a minha vida, é uma história... Aí mudou de estado? Aí foi quando você veio para o Rio de Janeiro? Não, mudei do interior para a Para a cidade, cidade. para São Luís. Eu fui criada ali em São Luís. Até os 14 anos de idade, fui criada pela minha tia, mas uma vida assim, próspera, Amém. que meus pais não tinham condições de me criar. Mas a minha tia, ela tinha condições, era na cidade, praticamente no centro da cidade, e ela me colocou para estudar, eu aprendi. Nossa, a oportunidade, Mas né? foi a oportunidade que eu tive de estudar, de aprender e de viver uma vida melhor. E quando eu fiz 14 anos, eu fui transportada aqui para o Rio de Janeiro. Ah, com 14 aninhos. Com 14 E com quantos anos você teve o encontro com Jesus? Com 22 anos. 22 aninhos? 22 anos. E como é que foi esse encontro? Foi na dor, foi na alegria, foi na decepção? Não, foi na alegria. É? Porque meu esposo, ele era afastado da presença do Senhor. Eu conheci meu esposo e quando a minha filha nasceu, a Luciene, e ele se converteu, voltou para o caminho do Senhor. Eu era muito católica ainda, muito católica. Eu cria nas imagens. E ele ia para a igreja e eu ficava com aquela imagem na parede. Nossa. Mas aí, quando a minha filha nasceu, tudo mudou. Porque ele me chamou para ir lá apresentar a menina na igreja. Foi em um domingo e eu fui. E você aceitou de boa? Aceitei de boa. Que bênção. Mas eu já tinha sido muito evangelizada, Ah, né? entendi. Já tinha sido muito evangelizada, não conhecia de forma nenhuma. E as pessoas que iam na igreja visitar meu esposo, aí meu esposo ia para orar por mim. E quando eu fui na igreja para apresentar minha filha,
Na hora do apelo, eu fui lá na frente e aceitei a Ô, Jesus. Eu não me glória! arrependo até hoje de servir esse Senhor Exaltado seja o nome maravilhoso. do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Eu sei que a trajetória da irmã é muito grande, né? Muito De grande. muitos altos, de muitos Sim, baixos, sim. e assim, de muitas vitórias, que quando a gente anda com o Senhor Jesus, Deus ele está sempre nos capacitando para enfrentarmos, né, as nossas lutas. Mas eu sei que a irmã, como a gente está falando sobre o Outubro Rosa, a irmã passou por um momento muito difícil. E eu queria que você voltasse ao tempo, né? Porque como a irmã hoje Sim. está aqui, para a honra e glória do Senhor, eu queria que você falasse no momento em que você descobriu que estava com câncer, que recebeu o diagnóstico. Sim, eu estava com 59 anos, né? E eu fazia todo ano, eu fazia os exames periódicos e eu fazia tudo certinho. É mesmo? Eu fazia tudo certinho, tanto na igreja como, né, Aham. na minha vida, né? Na saúde, Na a senhora saúde. sempre se cuidou. Sempre me cuidei na minha saúde. E eu fazendo o exame periódico, veio a pandemia e eu fiquei 2 anos sem fazer Os exames, nossa. Isso aconteceu com muita gente. E eu já em 2017, eu já tinha alguns cistozinhos que os médicos achavam que não teria problema nenhum, não viria me causar um câncer. Aham. Em 2017. Aí eu fui em mastologista, aí eles analisaram e falaram que era para mim não me preocupar. Mas vindo a pandemia, 2 anos sem eu voltar ao médico, quando eu voltei, a pandemia acabou em fevereiro. Aham. Quando foi em março, dia 21 de março, eu fui, foi até meu aniversário. Nossa. Eu fui fazer o exame No dia do teu do aniversário. meu aniversário. Meu Deus. E eu fiz o exame e, mais ou menos com uns 2 meses depois, eu voltei na médica para apresentar o exame. Exame. Aham. Foi onde foi diagnosticado que eu estava com um nódulo na mão Nossa. esquerda. Mas a minha médica me deixou bem assim à vontade. Ela disse, não se preocupa, porque pode não ser nada, mas vamos investigar. E eu fui, né, investigar. Ela passou uma bateria de exame, me mandou para fazer uma Biópsia? Não, uma ressonância. Ressonância primeiro. Ressonância. E qual foi o seu sentimento? A senhora teve medo? O meu sentimento foi de preocupação, Aham. mas medo não. Medo não. Não, medo não. Porque eu já tinha vencido tantas coisas, tantas lutas, tantas batalhas, que o Senhor ele não dá nada além do que nós possamos suportar. Aleluia. E eu fui, obedeci a médica, fui fazer a ressonância, e aí então saiu o resultado. Aham. Aí eu levei para ela o Nossa. resultado, e ela foi e falou assim, eu vou te encaminhar para um mastologista. Aí eu fui no mastologista. A senhora foi sozinha ou foi acompanhada? Sozinha, até porque todos trabalhavam, né? Aham. E já era uma lida minha de ir sempre sozinha. E eu fui no mastologista que ela me indicou. E quando eu cheguei lá, ele falou, olhou o exame e falou, eu vou te indicar para fazer uma biópsia. Ai, meu Deus. E quando a senhora recebeu essa notícia, como é que foi? Aí, quando eu recebi essa notícia, eu estava sozinha também, né? Estava sozinha. E eu voltei com o exame da biópsia e o médico, o doutor Neuri, né? Um ótimo médico também. E ele olhava o meu exame e ele não falava nada, ele só escrevia. Meu Deus. Ele olhava para o exame e escrevia. E eu cheguei, teve uma hora que eu falei com ele, doutor, fala o que está acontecendo, o que que deu aí? E ele de cabeça baixa escrevendo, ele falou, não deu bom. Mas ontem eu falei para ele, pode falar para mim, porque nós cristãos temos que estar preparados para tudo. É. Forte isso. Falei para ele. E com certeza nós temos que estar preparados. É. Porque nós não sabemos, né, da onde vem o vento, como vai surgir o vento. Mas nós temos a certeza de que quem nos colocou no vento vai estar conosco no Ô, vento. glória. E ele me colocou nessa prova, nesse vento.
E o médico, ele nada falava, ele só falou assim: "Não deu bom". E ele falou assim: "Mas eu vou mandar você fazer os exames com urgência. Rapidamente, você tem que ir lá no Labs", todos aqui em São Gonçalo sabem onde é o Aham. Labs, né? "E lá você vai fazer esses exames e vai voltar para cá para me trazer esse resultado. Eu quero ver todos os seus órgãos. Pulmão", primeira coisa que ele Nossa. falou: pulmão, coração, sua parte abdominal, a pelve e o tórax. Tudo seu. Aí eu fui andando ali da rua da prefeitura de São Gonçalo até o Labs e conversando com Deus. Fui conversando com Deus, eu não peguei nenhum homem, que eu tinha que ir para ir conversando com Aham. Deus. E fui conversando com Deus. E quando eu cheguei lá, o atendente muito simpático, eu falei: eu vim aqui marcar esses exames, porque nós sabemos que exame não se faz na hora, exame se marca, né? Tal dia você vai lá fazer o exame. E o atendente muito simpático olhou para mim e falou assim: "A senhora veio fazer os exames?" "Sim." "Mas espera aí." Ele abriu o sistema lá e falou assim: "Engraçado, hoje tem vaga para fazer o exame na hora." Meu Deus, Deus, só Deus. Só Deus, porque Deus tinha pressa em me É, socorrer. oh meu Verdade. Ele Deus. tinha pressa. Oh Eu glória. nunca conto, porque os testemunhos, assim, algumas vezes eu já falei, porque sempre nós temos o tempo reduzido, né? Uhum. Que Mas pregar aqui isso tá à na igreja, vontade. assim, eu já perguntei à Valéria, né? E ele falou: "Tem vaga aqui para a senhora fazer. Vou fazer a ficha da senhora." Pegou tudo meu e mandou eu subir e eu fiz todos os exames naquele dia. Meu Deus! Só Jesus Pensa, para fazer É. só isso, Jesus. Por gente. quê? Era numa sala só, mas era distribuído, né? Sei. Cada exame detalhado, né? Mas num lugar só, ali, naquela, eh, naquela máquina ali que às vezes apavora. É. Fazer, né? Ele queria que eu fizesse ultrassom. Ele queria que eu fizesse uma ultrassonografia de todos os meus órgãos. E eu fiz e voltei. Passou os dias, peguei o resultado, né? Muito rápido. Aham. E eu voltei e ele falou. Ele muito sério, o doutor Neurele é muito sério. Ele foi e falou assim: "Deu tudo bom, não Ai, deu nada. graças a Deus. Nada Nos órgãos. nada nos órgãos além do que você tem." O Graças a enfermeiro estava Deus. dizendo, Deu, hein? Não né? tinha nada Não tinha dado Não meus tinha nada gastos, é. comprometido. Glória a Aí, Graças a Deus. Deus. por dentro, eu falei: "Graças a Deus", É, não é. que já foi menos uma Com preocupação. Com certeza. Porque certeza. quando ele falou: "Vai urgentemente fazer esse exame", A nossa cabeça já dá um nó, sim, né? sim, sim. Aí ele foi e falou assim: "Mas eu preciso que você faça uma biópsia, eu não quero que você faça em qualquer lugar. Eu vou mandar você fazer essa biópsia no Rio." Passou o endereço, baixou lá no sistema e mandou ir para o Rio e fui. Fui com meu esposo, né? E é muito doloroso. Difícil, né? E para você contar a notícia para o teu esposo, para os teus filhos, gente, Sim, deve ser porque muito difícil, foi né? difícil. Por que foi difícil? Porque eu não sabia como falar, porque eu sempre me achei, né, forte. Sempre me achei forte. Mas a da notícia que seria o pior. É. E eu sabia fazer os exames e o meu filho ficava, um filho meu que mora longe, ele mora em Magé, ele ficava preocupado, porque ele me ligava e não me achava. Ele falava: "Mãe, a senhora está andando muito, o que a senhora está fazendo?" É. Aí eu falei: "Não, eu estou cuidando da minha saúde. Estou cuidando da minha saúde, já sabendo que eu Já estava sabendo, com câncer." mas não tinha falado nada Não para tinha ele. Você falado queria nada. concretizar primeiro. Concretizar primeiro. Aí foi quando eu falei, cheguei em casa, conversei com minha filha e meu esposo, que são os que são próximos de mim, que moram comigo, minha filha, né? Ela mora no segundo andar, e eu falei com eles e ela falou para que eu fosse com meu esposo. E eu fui com ele. Fui com ele e foi tudo marcado direitinho. E eu fiz a biópsia. E voltei para Aham. casa, sentindo dor, Aí é que porque dói, né? Mexe, né? mexe. Mas eu vim quietinha, né? E não fui nem de carro e
fui de ônibus, porque não tinha muito, era meio difícil para ir de carro, ter que arrumar Aham. estacionamento. Eu sei que o Senhor foi comigo, né? O Senhor preparou tudo, Preparou né? tudo. E o ônibus eu tive assim, mais assim, até mesmo assim, o refrigério de vir aquela viagem longa e palestrando com Deus, Amém. né? Servo do Senhor, né? Sempre tudo é com o Senhor, né? A gente aproveita bem do tudo, que é. ama a Deus, né? A palavra é Amém. bem enfática, é bem clara quando fala isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. E eu sabia que algum propósito Deus tinha. E eu vinha conversando com Deus e ele, meu marido preocupado, você está com dor? Eu falei, não, uma dorzinha de leve, mas eu estava com dor. Mas aí eu cheguei em casa, dormi, no outro dia eu estava renovada, Aleluia. esperando o resultado da biópsia. Ô, glória. Aí o resultado chega, Aí a senhora vai de novo para o médico. o resultado chegou com 16 dias. Meu Nossa, Deus. que chegou rápido. Porque, Era urgência. graças a Deus, né? Deus cuidou de mim porque eu tinha um plano e foi tudo rápido. Ele tinha urgência de Sim. me socorrer. E ele, quando recebeu a biópsia, ele falou para mim: você está com câncer de mama do grau 2, finalzinho do grau 2 para o grau 3. E nós sabemos que já grau 3 já é uma situação bem avançada. Uhum. É uma Aham. situação bem difícil, porque o 4 já é, Já a parte final, né? E A raios parte, Compromete os órgãos. já compromete, já é uma parte final, que as pessoas falam está em fase terminal. Mas Deus não, o Senhor não deixou, Glória a Deus. Nossa. porque Ele me socorreu bem antes. Porque o câncer, você tem que correr quanto tempo? Contra o tempo. E é por isso que mulheres partem, porque não tem esse tempo, né, de te Aham. cuidar tão rápido. Mas para as mulheres, né, que estão tendo uma situação, qualquer outro problema que tenha, a solução é a rapidez. É você ir logo. É Não você ir ter logo, medo, não ter né? medo. Atenção, Porque né? a maioria das mulheres e dos homens também tem medo É. de ir no médico, Tem medo de levar, enfrentar a de enfrentar, de situação. levar o exame, né? E o medo paralisa. O medo paralisa. O É. medo A paralisa. gente não tem a E coragem eu tive de... experiência, né? De paralisa pessoas a que foram levar os resultados do exame depois que contei o testemunho. Eu Nossa, tive essa experiência. meu Deus. Aí a irmã recebe o resultado. E qual foi primeiro, como foi o procedimento? A primeiro foi a operação, a irmã teve que fazer químio, Sim. Primeiro foi a a cirurgia. cirurgia. Primeiro foi a cirurgia e o meu plano demorou um pouco, né? Liberar. E eu demorei um pouquinho também a achar um hospital que fizesse todos os procedimentos. São Gonçalo não tinha. Eu tinha um plano de saúde, mas as clínicas grandes. Clínica São Gonçalo, Clínica São José não tinha esse tratamento Nossa. oncológico. Não Meu tem. Deus. Não tem. Caramba. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Você faz tudo lá, mas tratamento oncológico não tem. E como é que foi? A senhora foi pro público? Não. Aí Deus abriu a porta. eu fiquei persistindo, ligando para a clínica, ligando para médicos, para clínicas. E de tanto eu ligar, eu já estava um pouco preocupada, porque os hospitais que tinham tratamento oncológico diziam que não aceitavam o meu plano de saúde. Mas eu continuei persistindo. E um dia, um dos hospitais que eu liguei, acho que ficou na secretária lá, no meu telefonema, e um dia, uma tarde, o telefone tocou e me perguntando por Dona Maria Luísa. Aí eu falei, sou eu. E ela falou, porque toma uma ligação sua aqui, eu gostaria de saber se a senhora está querendo atendimento. Sim. Aí ela disse, aí eu passei, né? Resumindo, eu passei todo o meu problema para ela, para a atendente, e ela falou, olha, nós temos, porque o médico que me atendeu, ele não fazia cirurgia. O doutor Neuri, ele é só mastologista, ele não faz cirurgia. Aham. E ela foi e falou, o doutor, tem vários doutores que fazem o tratamento oncológico e cirurgia, mas não, seu plano não é aceito aqui. Eu falei, mas o meu plano é aceito em qualquer lugar, ela não aceita. Mas você quer que eu marque uma consulta com o doutor Sérgio Baixo? Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Doutor Sérgio Baixo. Um ótimo médico, é um senhor. Eu falei assim, quanto é a consulta? Aí eu usei a fé.
O Zé Fia, quanto eu consultei? Ela falou R$ 300. Isso foi em 2022. Meu Deus. 300. Eu falei, pode marcar. Eu fui. Aí eu fui com a minha filha, né? E quando chegou lá, que a menina fez a ficha, que eu teria que pagar os R$ 300, ela perguntou se seria cartão, porque no sistema estava consulta, se seria cartão ou consulta. Aí eu falei, eu vou passar no cartão. E passei, o meu cartão foi aceito. Para a honra e glória do Amém. Senhor. O meu Tudo é cartão- milagre, né? Sim, era erro do sistema. Aham. O erro do sistema. O O sistema seu plano foi Plano que aceito. foi aceitou, aceito. né? O plano foi Aham. aceito. Glória a Deus. Meu plano foi aceito. Eu não paguei nada e fiquei fazendo o tratamento lá. Glória a Deus. Aí o doutor houve assim um diagnóstico assim muito difícil, porque teve uma junta médica. Eu passei por uma junta médica, foram 4 médicos. 2 cirurgiões, o médico oncologista e o cirurgião plástico e o segundo dele, que era o assistente. Eles tinham que analisar o meu problema para poder definir o que seria feito. Aham. E assim, eu fiz todo o procedimento lá e eles me explicaram que eu teria que retirar a mama toda. E eu tirei. E como é que foi quando a senhora ouviu essa notícia? Vou retirar a mama. Foi difícil para mim. Porque mexe muito, né? No Sim, psicológico, no mexe. emocional, Sim. na autoestima. Sim, porque um dos médicos, antes de eu ir lá para Niterói Dó, o médico virou para mim e falou, virou para minha filha e falou: primeira coisa que você tem que fazer é procurar um psicólogo para sua mãe. Até hoje eu lembro que você me contou. Que ela Aí falou. minha filha falou assim, não, minha mãe é muito forte, ela não vai precisar de psicólogo. Não que eu tenha nada contra, né? Médico psicólogo, né? As pessoas têm que ir mesmo, tem que se tratar. Se tem um Aham. problema, né? Tem que se tratar. Mas o meu caso não era, porque era uma experiência que eu teria que ter com Deus. Então, era eu e Deus. O meu processo era eu e Deus. Porque não é fácil, né, Não é gente? fácil. Porque você já recebe um diagnóstico de um Terrível, câncer. é. E depois de uma retirada, né? Sim. Meu Deus. Aí Jesus, você foi você estava falando o tempo todo socorro, né? O teu socorro era o Senhor. Meu socorro era o Senhor. Aí você foi falar, pedir socorro a Jesus. Foi pedir socorro ao Senhor porque eu não me via sem a minha mama. E eu falava, Senhor, por quê? Porque vou tirar o que o Senhor me deu. Aham. Eu falava com ele, perguntava, Senhor, eu tenho que passar por isso? Eu não aceitava. No Eu começo eu não imagino. aceitava. Gente, é muito difícil. E eu orava, né? E eu perguntava a ele, quando os médicos desenharam lá e falaram isso, que teria que fazer a retirada. Eu fui para casa e eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, eu tenho que passar por isso, Senhor. E eu perguntava ao Senhor se eu ia morrer. Nossa. Eu perguntava a ele se eu ia morrer. Mas ali, os exames, foi feito vários novos exames, né? Para cirurgia, né? Aham. Para retirada. Vários exames. E eu, no meu processo, pela madrugada, não dormia. Eu só chorava e conversava com Deus. Oh, aleluia. No meu silêncio. Aham. Porque quando eu fui no médico para ler a biópsia, eu quis que minha filha fosse, porque eu não tive a coragem de falar Aham. com a família, né? Eu Ela não é tive. enfermeira, né? Ela é enfermeira, minha filha é enfermeira, e ela leu e ela Aham. Já entendeu. estava deduzindo alguma coisa. E quando nós voltamos, né, daquele médico, né, e foi que eu tive que falar. E a minha filha, ela ficou muito mal. Imagina. Ela me deu força, porque ela disse que eu não Tadinha. precisaria. Ela Deus. ficou muito mal. É. Ela subiu e ela ligou para todo mundo e falando que eu estava com câncer. Ela botou uma mensagem muito linda no Face, né? Sobre mim.
Porque é uma dor muito a grande, dor, né? A dor dela. Você imagina dela pensar que poderia perder a mãe. Sim. Porque é uma mistura de pensamentos, né? Quando a gente recebe. O diagnóstico, muitas das vezes, é uma sentença, né? A pessoa acha que vai morrer. As pessoas têm como uma sentença de morte. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, você acha que sua vida acabou ali, que você vai morrer. Mas eu quero dizer que não é assim que funciona. Basta tão somente nós perseverarmos e termos fé. Porque o Senhor, ele é o médico dos médicos, né? Glória. Ele é o médico dos médicos. Ele não dá, né, nada que a gente não possa suportar. Verdade. Aleluia. E a minha filha falou para todo mundo e pela noite eu fui dormir, eu chorava, mas era assim, um choro assim não de medo, era um choro assim que era que eu sabia que eu tinha que passar. Até porque eu tinha que passar, porque uns anos antes, bem antes, muitos anos antes, eu sonhava que eu morria. Nossa. Eu tive essa experiência com Deus, tive esse sonho. Eu sonhava que eu morria e que eu chamava todas as minhas amigas para falar para elas que eu ia morrer. Meu Deus. Olha só, que peso, né? Nossa. Você sonhar com sua morte e ter que falar, né? E eu falava para minhas amigas, e uma delas chorava muito. Ela chorava, e eu falava assim, não chora, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Aleluia. A minha vida pertence a Deus. E a nossa vida pertence a Deus. Aleluia. Ele sabe de todas as coisas. Tudo tem um propósito. Né? E chegou o dia da cirurgia, todo aquele processo, e antes da cirurgia, eu estava na minha pia, aí eu conversava com Deus. Senhor, eu vou morrer, Senhor. Eu vou morrer. Senhor, é isso mesmo, eu vou morrer. Até porque Deus não tinha falado comigo. Porque eu tenho uma coisa assim, não sei, o meu particular com Deus. É a tua intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Eu até falei com a Valéria, né? Eu tenho uma intimidade com Deus que é eu e Deus. Aleluia. Sempre foi assim, eu e Deus. Glória a Deus. E Deus não tinha me respondido nada. Eu perguntava, eu fui, fiz os exames, foi marcada a cirurgia, Deus não me respondia nada, falava nada. Aí um dia, na minha pia, eu falava com Deus, e pela noite eu fui dormir, já era bem tarde da madrugada, eu perguntei a Deus, dobrei meu joelho e comecei a chorar, e eu não orava, só chorava. Aí eu, com a Bíblia, né, de cruzar de cima da Bíblia, quando eu abri a Bíblia, estava lá a resposta de Deus para a minha vida. Aleluia. João capítulo 11, versículo 4. Eita. Essa enfermidade não é para a morte, Meu mas é para glória. que meu nome venha a ser Aleluia. glorificado. Aleluia. Pelo meu filho. Aquela palavra que o Senhor deu palavra. Aleluia. Né? De Lázaro, o Senhor deu essa palavra, né? Para o Senhor deu essa palavra para a família de Lázaro. Aleluia. Né? E realmente Deus estava ali me respondendo. E quando eu perguntar que eu ia morrer, e o Senhor me respondeu nessa noite. Aleluia. Que a enfermidade não era para a morte. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu acho lindo? É que você perguntou, né? Quantas não perguntam, se desesperam. Sim. Nem faz uma pergunta. Sim. E muitas das vezes nem obtém resposta, porque não pergunta. Prefere se desesperar ao invés de perguntar ao Senhor. E o Senhor, quando você pergunta, Ele responde. É verdade. Ele responde. E a minha fé estava tão grande que quando ele falou isso, aí foi que eu desabei. Que eu falei, Deus é Deus, Ele Aleluia. responde. Ele não deixou vaso nenhum ir na minha casa. Depois da cirurgia, ia pessoas na minha casa fazer visita, mas Deus nunca usou um vaso para falar comigo, era no meu processo. E quando o médico fez a cirurgia, ele disse para mim, agora foi feito, né, o material da sua cirurgia foi enviado para biópsia, outra biópsia. Aí outra atenção, né? Outra espera de resultado. Nossa. Aí a senhora fez a retirada da mama. E como é que foi esse pós-cirurgia? Como que Sim, esse pós-cirurgia foi assim, foi marcante. Porque eu fiz a cirurgia, eu fiquei o dia todo, né, de 7 horas da manhã até 6 horas da noite, esperando, né, porque
tinha muita gente para fazer cirurgia, que lá é todos os tipos de cirurgia, né? Como todos os hospitais. E a hora que eu fui para o centro cirúrgico, era 5h30 da tarde, meu médico chegou. E estava lá os mesmos médicos, né? Os 4 médicos. Mas eu precisava passar pela mastologista geral, que é a doutora Rafaela, lá do Centro Médico de Niterói-Dó. E a doutora Rafaela desceu, e quando eu estava ali deitada ali, prontinha para fazer a cirurgia, a médica desceu e eu chorava. Fiquei muito chorona. Fiquei muito chorona, muito sensível. Né? E eu chorava e as enfermeiras falavam comigo assim, não chora, Deus está cuidando de você. Oh, glória. As enfermeiras falavam, elas foram usadas para mim. Não chora, o Senhor está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Eram as enfermeiras também, mulheres de Deus, de fé, né? E eu chorava e minha filha estava lá fora também, chorando. Quando eu entrei, ela ficou lá fora. E a doutora Rafaela desceu. E eu orava, na minha oração, quando o médico falava que eu tinha que tirar a mama, eu chorava e falava, Senhor, eu não quero perder o que o Senhor me deu. Não quero perder parte de mim, porque é uma coisa sua. É mutilação, né? Não, é muito difícil. Aí, quando a doutora Rafaela desceu, ela veio, né? Aí eu estava com a minha esperança que a doutora Rafaela visse todos os meus exames. Como ela viu, ela pegou todos os meus exames, porque a prancheta estava, a pasta com meus diagnósticos estavam tudo lá, meus exames. Ela olhou os exames por exame e eu falei, Senhor, não deixa que ela dê autorização para eu tirar. Poderia ser só o quadrante, né? Mas o médico tinha falado, né? Que seria todo. Mas sabe quando você ora, você tem fé que você, né? Que o Senhor vai fazer, né? E eu tinha essa fé que o Senhor ia fazer. Aí, quando a doutora Rafaela desceu e falou, ela fez um exame, o toque, e falou assim, tão pequenininho, mas é devastador. Nossa, meu Deus. Forte, hein? Ela falou, é devastador. E pode operar. Quando ela falou, pode operar. A senhora já tinha entendido, já. Tinha entendido que era vontade, a perfeita vontade de do Deus. Senhor. O não também é resposta, né? E às vezes a gente só quer o sim. Sim, mas eu estava... vem o não de Deus. Mas como eu tinha falado para o médico que o cristão tem que estar preparado para tudo, né? E eu acho que Deus me provou mais ainda por causa dessa palavra. Eu quero ver, né? Se ela está preparada mesmo para tudo. É verdade. E eu tirei. E pós-cirurgia, como a missionária me perguntou, eu entrei para o centro cirúrgico 6 horas e eu operei, voltei para o quarto, era 9h da noite. E fiquei a noite toda, né, ali no quarto, ali na maca, na cama, né? Não era mais maca, era cama. E pela manhã eu me senti muito bem. Parecia que eu não tinha operado. Nossa, porque aleluia. Eu estava com muita fome, minha filha o tempo todo comigo, né? Quando eu cheguei no quarto, ela estava esperando. E o médico chegou, era 9h da manhã, e eu estava sentada Glória. na cama, balançando as pernas. E quando ele me viu, ele falou, Dona Maria Luísa, o que a senhora está fazendo sentada aí? Aí eu falei, doutor, porque eu não comi o dia todo e a noite toda. Aí eu falei, doutor, eu já tomei 2 cafés da manhã. Meu Deus, glória. Porque elas erraram, porque o meu lanche, minha dieta tinha sido liberada 11h30 da noite. Eu acho que ela, não sei o que houve, que elas não levaram o meu lanche. Eu fiquei até outro dia. Que prova. E tomando soro, tomando antibiótico, haja fome. Não, mas é. E ali, quando ele me viu, ele falou assim, a senhora está muito bem. Se a senhora estiver bem assim, amanhã eu dou alta para a senhora. Ô, glória, que notícia abençoada. Foi. Tudo tremendo e tudo assim, com muita rapidez, né? Realmente o Senhor é o nosso socorro, irmão. Nosso socorro. E a irmã teve que passar por quimioterapia? Sim, aí, quando eu fiz, né, a cirurgia, meus exames, o material todo da minha cirurgia subiu para a biópsia, né? A biópsia é feita ali mesmo, aí com 16 dias saiu, bem rápido, né? 16 dias saiu a biópsia e quando veio, aí chegou o dia da consulta do meu oncologista, ele olhou e ele falou, Dona Maria Luísa, a senhora vai ter que passar pela quimioterapia
e pela radioterapia. Era tudo que eu não queria. Aham. Eu tinha muito medo. Esse me deu medo, né? Aí ela veio assim, a biópsia veio assim para me devastar. Porque eu não queria fazer nenhuma nem outra. E as pessoas falavam para mim, não, você não vai fazer, você está bem, porque após a cirurgia eu fiquei bem. Aham. Né? Fiquei bem. Mas eu tive uma intercorrência. Depois da minha cirurgia. Fiquei bem no primeiro dia. É mesmo? Tive uma intercorrência. Internada ainda ou em casa? Não, eu não fiquei internada, porque quando eu fiz a cirurgia, lá quem faz a cirurgia de retirada de mama, eles têm um procedimento lá que, para preservar a pele, eles te colocam uma prótese. E essa prótese é um expansor, é um ferro. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, eu tive essa experiência ainda mais forte ainda. E eles colocaram essa prótese, esse aparelho dentro de mim, fazendo ficou tipo um seio mesmo. Uhum. Ah, já fez na hora já. Na hora, por isso que estavam os 2 cirurgiões Ah, entendi. o médico cirurgião e o assistente, né, na cirurgia. E quando eles colocaram esse expansor, nos primeiros dias eu fiquei bem, estava bem tranquila, recebi a visita, com 15 dias a pessoa começou a me visitar. E esse expansor, o meu organismo rejeitou. Nossa. Isso foi intercorrência. A única coisa assim, anormal que aconteceu. E ele falou, qualquer coisa que a senhora tiver, me deu o zap, todos os médicos me deram o zap. Qualquer coisa que a senhora tiver, a senhora me chama, manda um zap que nós vamos atender a senhora. E com 21 dias, a minha mama estava toda inflamada, infeccionada. Meu Deus. Toda roxa. Jesus. Aí eu chamei minha filha, porque no começo não estava, foi assim, rapidamente, muito rápido. Eu chamei minha filha e falei para ela, tá alguma coisa errada. E quando ela tirou que não podia tirar o curativo, eu estava com os pontos abertos e estava todo roxo. Ela falou, mãe, a senhora vai ter que postar. Ela falou, mãe, a senhora vai ter que postar. Eu, calma, tranquila. Eu não sentia dor, nada. Nada. Nossa. Nada. Eu não senti. Só descobriu porque viu. E o câncer também só descobri porque eu fui na ginecologista. E se eu não fosse, eu não ia descobrir. E só descobriu porque ficou roxo. Quando eu fui tomar banho, eu vi que estava tudo roxo. Aí nós marcamos, fomos na emergência. E ele não pôde me atender, ele mandou o atendente dele, né, o auxiliar dele, o médico auxiliar, doutor Felipe, me atender. Então, ele foi, me atendeu, mas logo depois ele chegou, o doutor Tiago. Ele chegou e ele falou, o que houve? Ele falou, nunca houve uma coisa dessa, nunca vi. Meu Deus. Ele falou, eu já operei muitas vezes, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Era vale, né? Era deserto, né? Deserto. Tinha que passar, né? Pois é. Aí, nunca vi uma coisa dessa. Aí ele falou, aí a atendente lá me atendeu, fiz trocar de roupa, e lá eu fiquei deitada, e ele ficou olhando e ele falou assim, você está com seroma. Já ouviram falar seroma? Uhum. Seroma é um líquido, né? É um líquido, é um sangue infeccionado. Nossa. Aí ele falou, você está com seroma e nós vamos ter que retirar. Quando ele falou, nós vamos ter que retirar, ele foi lá, pegou uma seringa desse tamanho. Ai, Jesus. Eu contei ontem, aí a agulha não pegava. E a gente ficava assim, esperando, conectada ali, eu ficava conectada com Deus, esperando Deus a falar comigo, por que eu estou passando por isso, Senhor? Porque e eu com medo da seringa, né, da agulha. Ah, eu tenho pavor de agulha, gente. Me dá 100 comprimidos, mas não me dá uma injeção. Eu também tenho pavor de agulha. Aí ele pegou, a primeira agulha não pegou, a segunda não pegou, a terceira, ele falou, vou te dar uma picadinha. Ele me deu 3 picadas. E tirava aquele sangue, jogava no lixo. Jogava ali no cesto, né? E preservou a prótese? Não. Aí ele falou assim, você vai ter que ficar vindo aqui, tirando essa secreção, e vai entrar no antibiótico,
E toda semana você vai ter que vir aqui tomar o antibiótico. Se o antibiótico não fizer efeito, nós vamos ter que abrir de novo. Meu Deus. E como abriu? Abriu. Foi preciso abrir? Abriu. Meu Deus. Eu operei em janeiro e quando foi em setembro, eu estava operando novamente para tirar essa prótese. Olha meu que organismo longo, não né? aceitou. Muito pouco. Não, Muito. não eu digo de janeiro a setembro, bem longo, sentindo dores, sentindo tudo. Eu não sentia dor. Não sentia dor. Não sentia dor. Devido quando ele esvaziava, aí até que aliviava mais, ia né? ia tirando, ia diminuindo a secreção, ia tirando. Enquanto não parou de sair, ele não parou de fazer as aplicações. Entendi. Era com seringa. Mas eu não sentia dor. Então o prazo mesmo, a demora era para esperar secar para poder fazer a cirurgia. Ele não secou, mas dava assim, corpo estranho. Aí ele mandava eu fazer, o médico mandava eu fazer ultrassonografia, eu fazia as ultra e dava corpo estranho. Aí ele achou que aquele corpo estranho porque não estava funcionando como deveria funcionar. Aí marcou a cirurgia e eu tive que retirar. Aí setembro retirou. E bota outro no lugar ou não? Aí eu ficou sem. E como foi isso para tua cabeça? Porque, gente, difícil, né? Porque já foi difícil no início. Sim. Aí coloca a prótese, você já há uma tranquilidade no seu coração. Sim. Só que depois vem a notícia que teve uma rejeição e tem que retirar. Uma rejeição. E como fica a cabecinha da senhora nesse momento? Eu sempre confiando, né? Sempre confiando no Senhor. E eu orava para que não precisasse eu fazer cirurgia. Mas, mais uma vez, Deus quis ver minha fé, me provou. E eu aceitei a aprovação. Porque Amém. tudo que Deus faz é bom. Amém. Tudo que Ele faz é bom. E é um propósito, porque se eu não passasse por isso, eu não estaria hoje contando. Eu levava uma vida normal. Eu levava uma vida normal na igreja, batalhava. Ativa na obra de Deus, batalhava. E às vezes a gente está em casa, a gente não sabe, né? Porque acho que é em Isaías que fala que a gente não sabe de onde vem o vento, se é do sul, do leste ou do oeste. A gente não sabe quando vem aquele vento, né? E por esse vento eu não esperava. E a gente às vezes está tão assim, eu estou fazendo a obra de Deus, estou bem com Deus. Pensa que nada vai acontecer. Nada, Deus não tinha me cobrado, pecado não tinha me cobrado, que eu sempre me dei com todo mundo, a galera me conhece a minha história, né? Sempre. Não, é um vento. Era um vento, uma aprovação. É uma aprovação. Infelizmente, tem muitas pessoas que, quando a gente passa por um processo assim, fala muita besteira, né? Sim, nunca. E, olha, eu fico indignada, porque a pessoa já está numa parte tão sensível, em um processo, e vem falar besteira. Sim. Mas graças a Deus que a irmã sempre foi uma mulher de fé, que mesmo que tenha ouvido besteira, estava ligada com Deus. Estava ligada com o Senhor. Verdade. E a irmã tinha convicção que a senhora estava debaixo da proteção do Senhor. Eu estava debaixo da proteção do Senhor, porque até isso, Deus foi maravilhoso comigo, porque eu nunca ouvi. Se falaram assim, longe, né? Graças a Deus. Glória a Deus, exaltado. Nada. Até porque eu estava vivendo o meu melhor com Deus. Amém. Eu estava vivendo o meu melhor. Deus me tirou do lugar que eu morava, me transportou para uma outra casa. Deus me deu os meus móveis todos novos. Oh, glória. Deus, ele me mudou de ministério. Eu estava no ministério abençoado. E eu fui muito bem aceita. E o meu pastor ia lá, quando eu estava operada, ele ia lá, as irmãs iam lá. E aleluia. Falou nada. Deus Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Não, tem pessoas ruins, Não, e era o meu momento com Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. As pessoas me viam e o meu semblante era o mesmo. Era o mesmo. E o mais, assim, que me deixou, assim, muito preocupada mesmo foi com a quimioterapia. Entendi. Porque quando fala em quimioterapia, você treme. Por quê? Porque você... Mulher tem aquela coisa, né? Cabelo, né? Nossa autoestima. Nossa autoestima. Nosso cabelo é a nossa... A gente, vamos dizer assim, a nossa beleza, né? E na época eu estava com o meu cabelo bem tratado, bem grande, meu cabelo... Mas o médico falou para mim, eu perguntava a ele, doutor, o meu cabelo vai cair? E ele falou assim,
Não, cada caso, cada pessoa tem uma, né? Cada pessoa tem, né? Uma reação. Uns caem, outros não caem, outros caem pouco, mais nada. Aí ele falou assim, ó, com 21 dias. Aí eu perguntei quanto tempo ele, de 15 a 21 dias. Passou 15 dias, o cabelo tá aqui. Passou 20 dias, mas no 21 dia, eu fui no banheiro. Aí o cabelo veio na minha mão. Meu Deus. Aí eu falei, Senhor. Aí eu chorei na frente do espelho, eu chorei. Se eu falar que eu não chorei, não tem como. Tá certo. Eu vou dizer que estou mentindo. Né? Claro. E eu chorei muito e meu cabelo começou a cair. Aí eu fui chorar nos pés do Senhor pela madrugada. Fui chorar nos pés do Senhor. E eu chorava, meu marido estava viajando. E eu, como sempre, com a Bíblia, né, debruçação da Bíblia, e eu falei, Senhor, por quê? Era ali o meu desgosto. E quando eu abri a Bíblia, caiu lá em Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Meu Deus do céu, Deus falava que eu teria que ter força. Misericórdia. Deus falava que eu teria que ter força. Aí eu passei, né? O cabelo foi caindo. Aí minha filha me levantou e falou, mãe, vamos lá na Rua da Feira, que eu vou comprar um aplique muito bonito para a senhora, vai ficar linda. Aí ela se fez, né? E foi. Ai, que lindo. E eu usei, né, amém. aplique, né? E fica tão bonito, né? Sim, eu tenho muitas fotos, né, com aplique. E foi tremendo porque eu tive muita força dos meus filhos, do meu marido, meus filhos iam me levar. O rede de apoio é muito importante. A rede de apoio é muito importante. Meus filhos me levavam para eu ir fazer a quimioterapia, me levava para fazer a radioterapia. Mas teve benção também, teve um momento bom nesse período da quimioterapia. A quimioterapia, o médico, não o médico, a enfermeira, né? Eles dão uma folha falando tudo que pode te acontecer quando você vai fazer a quimioterapia, os sintomas, né? Muita coisa mesmo. E aí eu peguei o papel e eu orei a Deus, apresentei a Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu só sentia fraqueza. Aleluia. Eu não vomitava, eu não enjoava. Exaltado o nome do Senhor. Sim, Deus foi fiel comigo nesse Glória momento. A Deus. No momento da quimioterapia. E eu bebia muita água de coco, querendo beber bastante água de coco, água com limão. E isso foi me ajudando também. E a minha fé, eu orei, né? Eu orei para que eu não tivesse sintoma nenhum. Glória a Deus. E eu tenho certeza que a irmã foi um instrumento de Deus também lá na quimioterapia, né? Sim. Falando de Jesus para as outras mulheres. Sim. Tem alguma experiência? Não, porque é particular. Então é sozinha. Sozinha. Na rede pública que todo mundo junto. Mas os médicos e as enfermeiras, os médicos não, as enfermeiras, eu sempre falava de Jesus, e a maioria das enfermeiras, elas já eram cristãs também. E elas me ajudavam, elas falavam do Senhor, e elas me davam força e eu passava força também para elas. Um exemplo, Um né? exemplo, E como foi a ausência do pastor Romário? Porque ele trabalha embarcado, né? Sim, ele trabalhava 28 por 28. Como foi? Meu Deus. Ele estava presente quando ele desembarcava, ele não saía perto de mim. Não saía. Quando ele viajava, aí era minha filha e meus filhos. Mas imagine como ficava o coração dele, né? Muito triste. Muito calado, ele ficava muito calado. Mas ele tinha uma rede de apoio muito grande com ele, porque quando ele estava em casa, eu não saía de perto de mim. Não, mas não fazia nada, eu podia levantar da cama. Oh, meu Deus. Eu podia levantar da cama não, fica lá, o que você quer isso, quer aquilo, aí eu... Isso é muito importante, porque o amor cura. Sim. As pessoas, às vezes, acham que... Até um vizinho, né, quando vai fazer uma visita, levar palavra, levar um conforto, demonstrar o que sente, o amor cura, um abraço cura, um aperto de mão, olha, eu tô aqui. Isso traz um
um conforto no coração. Sim, sim. Que E aí a família também, a sim, família quando se reúne, todo a família mundo, me apoiou muito. A gente isso precisa. ajuda, Todas as mulheres, todos que passam por processo de enfermidade têm que ter o apoio da família. Isso precisa ajuda ter, muito. isso ajuda Ajuda muito. muito, eu fui muito ajudada. E Isso é também, muito e importante. também teve o processo da radioterapia, que foram 16 sessões de quimioterapia. 16 de quimioterapia. 16, 3 meses. Nossa. E ali toda semana eu ia. Primeiro era 21 dias, depois passou para toda Entendi. quinta. E o meu médico, quando eu acabei a quimioterapia, ele me mandou para fazer a radioterapia, já não era no hospital, já era numa clínica particular que lá é só radioterapia mesmo. Entendi. Na Avenida 7 de Setembro, em Caraí. E ele falou que eu teria que fazer 25. Aí mandou que eu fosse fazer, né, todos os exames lá com a médica, a doutora Elisa. E quando eu cheguei lá, a doutora Elisa fez os exames, tudo muito rigoroso, né? E ela foi e falou comigo. Ela me deu o resultado dos exames, que saiu no dia. Ela falou assim: não, você não vai precisar fazer 25 sessões de radioterapia. Você vai fazer só 15. Ô, glória! Deus. Que notícia abençoada. É, E é direto, né? todos A os rádio é todo dia. Todos os Meu dias. Deus. Todos os dias. E a gente, meu filho vinha, me levava, minha filha me levava. Aí teve uma amiga minha, vizinha, que ficou ali coladinha comigo também. Assembleia de Deus, ela é da minha igreja também. Aham. É a missionária Luciana. Ô, E glória. ela tá, o Senhor colocou, Deus preparou tudo, tudo. Bota pessoas certas, né, certo no nosso para estar caminho. nos abençoando. E quando acaba essa radioterapia? Que aí já é o processo já acabou? Aí como é que é? A radioterapia, aí o processo está terminado do tratamento, né? Mas antes de eu acabar o tratamento, o meu médico, assim, ele me viu uma mulher forte, que ele falou, no final ele falou para mim, né? E eu tinha muita fé, porque o Senhor tinha falado, respondido que a enfermidade não era para a morte, né? E eu fui convidada para ir num trabalho de consagração e fui no trabalho de consagração com a minha amiga Luciana. E quando eu cheguei lá, eu tinha certeza, convicção que o Senhor ia me curar. Não lá, mas porque já tinha a resposta de Deus. E quando eu cheguei nessa consagração, eu ganhei a oportunidade, o cabelo, eu ainda não estava ainda foi na quimioterapia, não estava ainda totalmente sem cabelo, porque eu não quis passar uma máquina, não quis. Eu deixei cair por conta própria. Deixei cair, foi caindo. Entendi. Aí, quando estava muito embolado, minha filha vinha, cortava. Aí foi caindo assim, né, naturalmente. E eu fui nessa consagração, eu fui com uma tiara muito grande, muito larga, e não parecia que eu estava, né, perdendo o cabelo na frente. Aí ganhei oportunidade normal, porque eu não desisti, eu ia para a igreja. Ô, glória. Fazendo tratamento, eu ia. Sério? Ia. Aleluia. Eu nunca me curvei. Meu Deus, tem pessoas hoje que por nada não vai para a igreja. Jesus. Ela estava debaixo de uma palavra, se te mostrarem É, frouxo no dia da sim. angústia. Eu ia toda terça-feira para a congregação em Betânia, que era o círculo de oração. Aham. E quando acabava, as irmãs me chamavam, porque elas sabiam que quinta-feira eu estava fazendo a quimioterapia. Aham. Aí elas me chamavam, eu ia dobrar os joelhos, oravam. Na Aleluia. quarta-feira eu ia na matriz. A Valéria até foi lá, me viu, né, consagração. E a gente ia lá, naquela fé, usando tiara, usava lenço, que eu não gosto. Até o testemunho da missionária, né? Eu pegava, ia e sentava lá, e quando acabava, chamava, vem aqui para receber oração. Amém. Aí eu ia bem reforçada da oração, né? Através da oração. Tá na casa do Pai. Né? Mas eu nunca deixei de ir, nunca deixei. Porque eu não tive sintomas. Não tive nada assim, terapia. Só que quando chegava quinta-feira, eu ia fazer a quimioterapia. Eu chegava em casa 3 horas da tarde. Não, eu saí de lá 3 horas da tarde, chegava lá para as 4 e pouquinho. E eu não era mais ninguém. Eu me sentia Cansa, fraca. né? Desgasta. Me sentia fraca. Aí ficava
quinta, sexta e sábado. Mas domingo eu estava na escola dominical. Meu Deus, ô Glória. Rolane, ratinho de igreja é um problema sério. É. Quinta, sexta e sábado. Ela sabe disso que ela não ia. Eu estava na escola dominical à noite no culto. Minha força que o Senhor me dava. Só Ele para nos dar força, Não né? é só o Senhor. Só o Senhor. Mas vou te dizer, Ele é irmã, um alto mas refúgio. missionária, mas é porque a senhora ama Jesus Sim, e ama de amo. estar na casa do Senhor. Amo. Sabe por quê? Porque hoje a gente vê nós mesmos, se nós não nos policiarmos, a gente não vai para a casa do Senhor por pouca coisa, por um cansaçozinho, por um aborrecimento, por um Verdade. desânimo. A gente sempre coloca alguma desculpa para não estar na casa do Senhor. Mas a irmã estava lá porque amava Jesus. Eu amava o Senhor, eu amava estar na casa do Senhor. Não é? E as pessoas não têm nem a metade, né? É isso do que a aí. gente não tem, o que passa e qualquer E motivo, deixa, né? é, Qualquer mas coisa é dá verdade. motivo para não ir na casa do Senhor. É verdade. Eu fui na consagração e quando eu cheguei lá, Deus usou um vaso falando para mim que tinha um anjo fazendo um mover muito grande em mim. Ô, Essa glória. parte da cintura para cima, um anjo fazendo um mover muito grande. E eu Aleluia. determinei que era a minha cura. E fui ao médico, cheguei determinada a pedir o médico que me passasse o PET scan. E ele me passou o PET scan e saiu o resultado em 16 dias. E ele me deu retorno me ligando, falando que eu não tinha mais célula nenhuma cancerígena no meu organismo. E ali eu determinei a minha cura, porque eu já senti que aquele mover do anjo era a minha cura que Deus estava me dando naquele dia. Ô, glória, Aleluia. exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria, missionária, que você deixasse uma palavra para essa preciosa aí, que está passando por esse processo, ou ainda vai receber o diagnóstico, ou até mesmo já passou por tudo, mas ainda se encontra desanimada, né? Sim, eu deixo para as mulheres, né, que estão passando por situações, por dificuldade, por enfermidade, que não desista, persevere. Nós temos que ser forte quando a luta vier, nós temos que ser forte, temos que perseverar, crendo que o nosso Deus é o Deus o médico dos médicos, o Deus que cura, o Deus que nos dá prova, mas está conosco Aleluia. na prova. Não desista jamais, né, de fazer aquilo que você sentir de fazer quando você receber um diagnóstico, seja qual for o resultado. Creia que Deus é maior. Ele vai estar Aleluia. com você, vai estar com cada um de nós, como Ele foi comigo. Eu passei por tudo isso e venci, fui vencedora. Sou Aleluia. mais do que Aleluia. vencedora, porque o Senhor me ajudou em todos os momentos na minha batalha. E será com Aleluia. vocês também. Ô, Amém. glória. Aleluia. Deus possa abençoar cada uma de nós, né? Amém. Que nós possamos cuidar da nossa saúde, É verdade, porque é o nosso importante. corpo, ele é templo do Espírito Santo de É Deus. verdade. Né? Nós temos que cuidar da parte espiritual, mas também da nossa saúde, do nosso corpo. Isso é Verdade. muito importante. Não desista, não tenha medo, porque o Senhor, Ele passa conosco nos momentos difíceis. Ô, glória, a exaltado Deus. seja o nome do Senhor Jesus. Como é importante de nós nos cuidarmos, amém? Fica com essa Amém. palavra da missionária Amém. sobre a tua vida. Glória a E Deus. nesse momento nós estaremos Amém, orando. Jesus. Eu queria pedir que a missionária Valéria fizesse essa Oh, oração Deus, pela vida dessa aleluia. pessoa, dessa preciosa que está nos Deus. ouvindo em nome de Glória a Jesus. Aleluia. Vamos Glória a orar ao Jesus. Senhor. Em Ah, nome Pai de Jesus. querido, Oh, Pai amado. Deus Santo, Senhor, a tua aleluia. palavra diz em 1 Tessalonicenses que nós Oh, precisamos apresentar o nosso Jesus. corpo. Nós vamos apresentar corpo, alma e espírito. Pai, Aleluia. como é importante, Pai, que as tuas filhas a cada dia venham se conscientizar, Oh, Pai, Deus. não somente nesse mês do Outubro Rosa, mas que em todo tempo nós possamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Senhor, nesse momento, Deus. Pai, Senhor, vai de encontro a cada vida, Vai, a Senhor essa Deus. preciosa, Pai, que nesse momento está com medo. Senhor, ela já viu esse caroço, mas ela está com medo,
ó Pai, de ir até o médico. Senhor, essa preciosa que está com o exame na mão e está temerosa, Pai, sem saber como vai ser o seu futuro. Meu Ó Pai Deus, amado, a Deus. missionária Luísa confiou em Ti em todo aleluia. tempo. Ó Pai amado, Pai querido, Tu foi o Teu socorro presente na hora da angústia e nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor irá socorrer essa Em preciosa nome de que nesse Jesus. momento assistiu todo esse podcast Aleluia. chorando Deus, com o Deus. exame na mão. Ó Pai amado, a Tua Senhor. palavra diz que o amor lança fora todo medo. Ó Pai, que o Aleluia. Teu amor venha inundar as Tuas filhas, ó Pai, criando nome de coragem, Jesus. fé, entendendo que em todo tempo o Senhor está conosco, quer na vida, quer na morte, quer no sim, quer no não. Em todo tempo o Senhor está conosco. Senhor, muito obrigada por essa noite, ó Pai, porque nós Deus. temos a certeza que frutos virão, ó Pai querido, desse podcast, porque a Tua Aleluia. palavra diz, Senhor amado, que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e nós temos aprendido que toda vez que um testemunho verídico é contado, se estabelece uma atmosfera de milagre. Aleluia. Ah, Senhor, que Aleluia. milagres venham ser testificados através desse Aleluia. podcast. Ó Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, pelo Teu manifestar na vida Obrigado, da Tua Jesus. serva, Obrigada, Pai. Senhor, por esse Continua momento, com ela em Deus. todo o tempo. Continua conosco, que Em nós nome de possamos em Jesus. todo o tempo confiar somente em Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Fala, preciosa! Você que gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com uma outra mulher, com uma outra preciosa para ser edificada também.